Bem, gente, notícia boa, mas um pouco atrasada, porque esse é um processo que já deveria estar mais adiantado. Mas vamos lá. Antes de falar sobre essa notícia que eu acho muito boa, eu quero pedir para você curtir o meu vídeo, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Principalmente, o que eu preciso é que você curta o vídeo e que você também se inscreva no canal, para a gente continuar fazendo esse trabalho de comentários sobre a política brasileira. Veja bem, gente, a notícia boa, que eu já não sou mais o primeiro a falar, muita gente já está falando sobre isso, é que que o deputado e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, finalmente, gente, já é um processo que já rola há algum tempo, finalmente tornou-se réu. Ontem, no dia 28, tornou-se réu de um processo de 2021, se não me engano, 2020 e 2021. Eu vou falar aqui sobre isso. E por que essa notícia é boa? Não existe, talvez, um deputado mais arrogante do que esse camarada. Esse camarada cometeu crimes, existe provas sobre isso. Tem um ex-policial federal que diz ter provas, não só sobre ele, até a própria Zambelli também envolvida nisso. Segundo esse policial federal, que mais tarde eu ainda falo o nome dele. Então, gente, já é tarde, porque isso aconteceu quando ele era ministro. Ricardo Salles, não sei se você se lembra, o cara que falou, pô, enquanto tá todo mundo aí distraído com a Covid, aí a gente aproveita e passa a boiada, né? Um ministro do meio ambiente que beneficiava garimpeiros, que beneficiava madeireiros. Que meio ambiente é esse? Só no governo do Jair Bolsonaro que você vai ver um ministro do meio ambiente que trabalha contra o meio ambiente. Enfim, agora ele está sendo já é considerado réu, tornou-se réu, né, por praticamente tráfico de madeira, né? Eu vou ler aqui o que está dizendo aqui a reportagem sobre isso. Essa reportagem que eu vou ler aqui agora é da CNN. Deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, do PL, né, de São Paulo, tornou-se réu nesta segunda-feira em caso que investiga exportação de madeira ilegal. A denúncia contra ele foi feita pelo Ministério Público e aceita pela Quarta Vara Federal Criminal do Pará. O ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Eduardo Bin, e outros servidores do Instituto também são investigados no caso. Agora você veja bem, né? O Brasil, com toda essa riqueza ambiental que tem, esses caras destruindo tudo. Se a gente tem 3 governos seguidos de Jair Bolsonaro, isso aqui a gente morar no Saara, deserto do Saara, a gente destruir tudo. Tudo por grana, né? É por grana, não é porque não gostam, não. Porque grana mesmo, grana no próprio bolso, não é grana nos cofres da União, não. Além de Salles e Bin, outras 20 pessoas foram denunciadas por crimes relacionados à corrupção passiva, crimes contra a flora, promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa. Que maravilha, hein? Segundo a denúncia, os servidores de IBAMA nomeados por Salles emitiram certidões e ofícios em desacordo com as orientações técnicas da instituição para liberar madeira de origem brasileira apreendida nos Estados Unidos. Salles, de acordo com a denúncia, proporcionou condições favoráveis para a representação de interesses privados em detrimento de interesses públicos pela nomeação de servidores que não possuíam capacidade técnica para ocupar cargos estratégicos no IBAMA relacionados à fiscalização. O ex-ministro ainda teria se encontrado com representantes de empresas envolvidas no esquema de autoridades do IBAMA para a reunião sobre exportação de madeiras ativas no estado do Pará. Eu me lembro bem dessa história, não sei se vocês se lembram, ele foi pessoalmente lá para tentar resolver a situação. A Justiça do Pará destaca que Salles não deve ter foro privilegiado no caso, porque mesmo que ele hoje seja deputado, que tem prerrogativa de foro, né, o processo não tem relação com o exercício do mandato. Assim, o processo não seguirá pela instância superior da Justiça. A CNN tenta contato com Salles e Bin mas não teve retorno até o momento. O espaço continua aberto para que ele venha falar alguma coisa, né? Mas não vai falar, não vai. A gente sabe que tipo de gente é essa. Esse cara é um cara ignorante demais, misógino, machista, desses cara que ofende as mulheres, não quer nem saber. Ele esteve também, olha só, isso aqui aconteceu, eu acho que tem uns 5, 6 dias. Salles é acusado de intimidar indígena na Bahia. Ele foi lá, se não me engano, Tamaraju. Deixa eu ver a reportagem aqui. O deputado Ricardo Salles
PL São Paulo, e o tenente-coronel Luciano Zucco, que é um outro calhorda igual o Salles, né? Tenente-coronel, rapaz, esse pessoal da militares, tanto das Forças Armadas quanto das Forças Auxiliares, tem que sair. Se você quer ser político, tem que sair. O tenente-coronel não é mais tenente-coronel, o nome dele é Luciano Zucco. Tenente-coronel ele era quando estava na PM ou no Exército, não sei de onde esse miserável veio. Mas quando está lá se tornou deputado, não, é simplesmente Luciano Zucco. Olha só, Tenente-Coronel Salles e o Coronel Zucco tiveram confronto com indígenas de Itamaraju, na Bahia. Tem um áudio sobre isso, que acusa os parlamentares de truculência e ameaça. Zucco e Salles foram ao local para fazer diligências da CPI do MST. O que aconteceu? Em vídeo, os deputados acompanhados de assessores que também gravavam a cena conversavam com os moradores por portão de madeira e acusavam indígenas de terem invadido a terra de um fazendeiro. Aqui é propriedade privada, tem escritura, tem tudo, diz Salles, que é relator da CPI. Olha só, também ele e o Zucco e mais uma outra deputada, que agora não me lembro o nome, que também é uma pessoa desimportante, só é arrogante só, mas não tem importância nenhuma. Também, lá no interior de São Paulo, invadiram casas dos assentados. Esses caras não respeitam ninguém. Por isso que eu estou comemorando o fato dele agora ter se tornado réu desse processo. Eu tomara que ele tome uma cadeia, porque é o mínimo que ele merece. É o mínimo. Né? Tem muitos crimes. Esse acontecimento, esse fato com essas madeiras foi um crime que passou batido. A gente sabe muito bem que a Polícia Federal estava nas mãos de Jair Bolsonaro, que não deixou que muita coisa acontecesse. Ainda em relação a esse deputado, olha só, gente, olha essa matéria. Polícia Federal troca o delegado que pediu a investigação de Salles. Isso foi em abril de 2021. O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, substituiu o superintendente da Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva. Saraiva, se não me engano, foi até candidato a deputado federal, acho que em São Paulo, mas não ganhou as eleições. Quem enviou ao Supremo Tribunal Federal, STF, um pedido de investigação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ou seja, o cara, ele era o superintendente do Amazonas, ele perdeu a superintendência porque ele enviou para o STF um pedido de investigação contra o Salles. Aí Bolsonaro mexeu os pauzinhos e tirou ele. Vamos continuar lendo aqui. A Polícia Federal sustenta que o delegado foi comunicado na tarde de anteontem que seria removido do cargo, antes do envio da acusação à corte. Mas Saraiva disse não ter sido informado antes sobre sua substituição. Apesar de ter um bom trânsito com o presidente Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro tinha sim um bom trânsito com todos da Polícia Federal, por isso que eu ainda tenho um pé atrás com a Polícia Federal, que já tentou indicar Saraiva para comandar a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O delegado entrou em conflito com o ministro do Meio Ambiente nos últimos dias após a contestação da pasta sobre a operação feita para combater o desmatamento ilegal na Amazônia. Todo mundo sabe muito bem que se dependesse do Bolsonaro e do Salles, a Amazônia já estava todo no chão já, né? No ofício enviado ao STF, Saraiva aponta que Salles atuou para obstruir uma investigação que apreendeu madeira ilegal. O delegado reiterou as críticas ao ministro. Não é todo dia que o superintendente faz isso, ou seja, não é todo dia que o superintendente pede uma investigação contra um ministro. Por isso que deu problema. E ele caiu, só que ele caiu atirando. Ele tem muitas provas com ele, tem muitas. Ele já cansou de dar entrevista em vários podcasts, entrevista em vários canais do YouTube, dizendo, ele tem muitas provas. Tomara que essas provas sejam aproveitadas nesse processo e que o Salles tome, sim, uma cadeia exemplar. Aliás, não sou ele, não tem muito bolsominion, muito bolsonarista que vai tomar essa cadeia pelos crimes cometidos contra o Brasil. Estou feliz com essa notícia, sim. Estou comemorando? Ainda não. Porque até ele ser condenado, ele ainda vai continuar como deputado federal, agredindo as pessoas, agredindo principalmente mulheres, principalmente indígenas, negros, tudo mais, que são coisas que são características do bolsonarismo. Mas tomara assim que ele tome essa cadeia e que deixe o Brasil livre de suas maldades, de suas crueldades, das suas falcatruas. Antes de encerrar, eu quero pedir para você aquele pedido que eu fiz no início. Eu quero que você curta o canal, que você se inscreva no canal, que você comente e que você compartilhe também.
Um grande abraço a todos.